Olá pessoal, então continuando aqui a nossa aula sobre gestão de processos, nós vamos ver agora o tema que são os indicadores estratégicos, tá? O que são indicadores estratégicos? Os indicadores, eles são instrumentos, né? Eles são instrumentos de cunho numérico, então são instrumentos de cunho numérico que servem para fazer o acompanhamento dos resultados alcançados pelos processos. Então veja, o processo, como nós sabemos, é algo contínuo, que tem começo, meio e fim, e se repete e sempre se repete, né? Desde que ele não seja alterado, ele não seja cancelado, ele vai se repetir aí por toda a eternidade. Tudo bem? Então, é importante que nós tenhamos medidas, parâmetros, para que possamos saber se esses processos eles estão sendo executados de forma eficiente, se eles estão tendo eficácia, se eles estão cumprindo as metas, né? Se eles precisam de melhoria, de alguma intervenção para fazer ajustes. E como que eu vou conseguir identificar isso? Primeira coisa, pessoal, somos nós criarmos indicadores de desempenho para esses processos, né? Esses indicadores são números, né? E serão usados em comparativos com outros valores para sabermos se o que conseguimos hoje é o que esperávamos quando planejamos na execução dos processos, tá? Então veja, indicadores de processos, eu tenho dois tipos de indicadores de processos. Eu tenho os indicadores de processo propriamente dito, e esse indicador aqui de processo ele vai ser avaliado lá no final do ciclo, ó, tá? Então os indicadores de processos eles são usados, né, para avaliar alguma coisa, né, no final do seu ciclo. Então, por exemplo, número de contratos novos assinados no período, a satisfação do cliente com o produto entregue, com o produto vendido. Só que esses indicadores aqui, por si só, não é um número estanque, não é lá um valor nominal que vai me aparecer no final. Quando se trabalha com indicadores, normalmente nós trabalhamos com valores em porcentagem, em que eu tenho uma meta, né? Eu tenho, no momento que eu planejei, que eu estou planejando meu período, eu quero vender, por exemplo, eu quero vender, sei lá, 250 mil em X meses, né? Em um mês, 2 meses, 3 meses. E então eu boto a minha meta, né? Eu boto o meu objetivo, assim, lá, meu objetivo no final de X meses eu quero ter vendido 250 mil. E aí os indicadores, o que ele vai me dizer? Ele vai ser o meu valor, né? O meu valor sobre o meu objetivo final, tá? Ó, então o que vai ser o que vão ser os indicadores? Os indicadores, pessoal, eles vão ser o que? Normalmente um indicador
ele tem valor, né? Então eu tenho aqui, ó, eles possuem valores o que em porcentagem, tudo bem? Todos os indicadores eles possuem valores em porcentagens. Então o exemplo que eu dei para vocês seria o que, ó, eu tenho aqui o mês de janeiro, fevereiro e março, né? Março. Eu tenho 3 meses. Suponha que eu quisesse vender aqui em 3 meses, por exemplo, 3 milhões. Então, em 3 meses eu quero vender 3 milhões. Veja, então o indicador ele não vai me dar. Suponha que eu vendi em 3 meses. Suponha que eu vendi em 3 meses devido à crise. Eu vendi 2 milhões e 500 mil. Tudo bem? Então o indicador não vai ser apenas aqui, ó. Eu não vou olhar esse valor nominal de 2 milhões e 500. Eu não vou somente olhar assim. O indicador é algo que vai me dar esse tipo de valor aqui, ó, 2 milhões e 500 dividido por. Então, pessoal, o resultado, né? O resultado da a razão entre o que eu vendi, né? O que eu vendi com o que eu planejava, isso daqui vai ser o meu indicador. Tudo bem? Então isso é indicador, tá? Isso aqui é indicador. Esse valor nominal aqui, ó, esse valor nominal aqui, ó, não é indicador. Porque se eu olho 2.500, e daí? Eu tenho que comparar o que eu tenho com o que eu esperava ter, tá? Isso daqui é indicador. Esses 3 milhões que eu planejei aqui, foi 3 milhões que veio, que eu esperava vender, né? Entretanto, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um comparativo, pensando em venda, tá? Entrega de serviço. Eu posso fazer um comparativo, não somente a venda que eu quero, mas que nem o meu objetivo de venda é vender, por exemplo, 10% a mais do que eu vendi no mesmo período do ano passado, né? É um outro exemplo. Então eu vou somar o que eu vendi no ano passado e vou pegar o que eu vendi nesse ano e vou fazer o meu indicador. Então eu estou usando, né, dados do meu passado, né, de vendas passadas para chegar agora. Então o indicador ele permite que eu saiba se os meus processos eles estão rodando de acordo com o que eu esperava. Se de repente eu vendi aí 80% do que eu esperava vender, possa ser que eu tenha alguma coisa errada, né? Vamos supor que a economia estivesse boa. Eu posso ser que meus processos, dentro dos meus processos, tem alguma coisa que não está deixando o fluxo correr. Pode ser que eu venda, mas não entregue, né? Então eu tenho diversos fatores aí que eu posso olhar dentro do meu processo para baseado nos meus indicadores, tá? E eu tenho também aqui, ó, pessoal,
indicadores de trabalho. O que seriam esses indicadores de trabalho? Ó, indicadores de trabalho, pessoal, seriam medidas que você tem dentro dos processos. Então, eu tenho um exemplo aqui, ó. Eu tenho, né, uma obra, né? Eu tenho aqui uma obra que eu estou construindo. Essa minha obra, suponho que eu fiz um planejamento para um ano, é uma obra grande aí, um ano, e a obra é grande. Então, para eu poder chegar em um ano, entregar essa obra para o meu cliente em um ano, eu tenho que construir, eu tenho que ter um tempo médio de construção aí de X metros quadrados por dia, né? Então o que eu faço? Eu de tempos em tempos eu meço o que eu produzi, né, o que eu construí, e confronto com o que eu deveria ter construído até aquele momento. Então, esse tipo de indicador de trabalho, ele vai me dizer se eu estou ou não dentro do meu prazo, né? E qual seria o indicador do processo? O processo venda, né? Venda de apartamento, né? Venda de imóvel, construção e venda, é lógico, né? O indicador de processo seria os imóveis que eu entreguei ao meu cliente. Só que para eu poder entregar dentro do prazo, eu tenho que criar indicadores internos, né, de mão de obra, né, de trabalho, para saber se eu estou caminhando no caminho certo, tá? Então, esse tipo de indicador é chamado de indicador de trabalho. Um outro exemplo que eu estou dando aqui é o exemplo de tempo médio para, né, embalar um produto e despachá-lo, tá? Então, foi o que eu disse, possa ser nesse exemplo que eu dei aqui, ó, né? Possa ser que eu não estou conseguindo atingir minha meta, não é nem porque eu não estou conseguindo vender, mas a etapa, né, a logística de embalar o produto e despachar para o cliente, eu não estou fazendo de maneira com que eu consiga agregar rapidez e agilidade para eu poder faturar, né? Faturar o valor suficiente para eu poder atingir aqui a meta que eu elaborei, tá? A meta objetivo que eu quis alcançar. Bem, falei de meta, então o que é meta, né, pessoal? A meta, ela é o objetivo, né? A meta é aquele valor que eu quero alcançar, né? Todo indicador, ele deve possuir metas, né? Você não pode simplesmente fazer alguma coisa por fazer, você tem que criar metas, e, né? Então minha meta em um determinado período de tempo é vender 3 milhões, pegando o nosso exemplo. Então, porque se eu não botar, se eu não colocar uma meta, se eu não estipular uma meta, como é que eu sei se o que eu estou fazendo é bom ou ruim? Então, as metas são feitas para ser alcançadas e superadas. Caso eu não alcance uma meta, é porque existe algum problema no meu processo, tá? Se eu não alcanço a meta, é porque existe algum problema no meu processo. Ou até mesmo, olha aqui, ou até mesmo essa minha meta aqui, ela pode estar o quê? Superestimada, tá ok? Possa ser que eu achei que era uma coisa, coloquei uma meta no valor que eu achava que eu conseguiria, mas mesmo vendendo bem, mesmo eu construindo um metro quadrado como esperado, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema, eu posso fazer o que for, que eu não vou nunca alcançar aquela meta, porque eu superestimei a meta. Então também temos que tomar cuidado com esse tipo de situação, tá? Então, pessoal, as metas,
elas são importantes, né? As metas, elas são importantes. Por quê? Porque elas nos dão, né, retorno, né, de como as coisas estão correndo. A gente pode saber em que local devemos concentrar nossos esforços, se é na venda, se é na operação, se é na compra, né? Ela nos permite dar retorno aos demais processos da organização, né? E entre outras importâncias, nós temos também aqui que é a de evidenciar os processos que precisam ser corrigidos, tá? Então meta ela é importante, tá? Sempre coloquem metas. Bem, sobre os nossos indicadores, eles têm que ser importantes para o negócio. Você não vai criar indicadores que não são importantes, porque você vai gastar um tempo em monitorar alguma coisa que está sem importância alguma, tá? Então coloque, quando for planejar indicadores de desempenho, coloque indicadores que realmente fazem diferença para o negócio. Indicadores devem ser mensuráveis, né? Então é aquela história que eu falei para vocês. Então indicadores, eles são construídos de maneira de porcentagem, né? Uma relação entre o que eu tenho com o que eu deveria ter. Números estanques, números nominais não fazem sentido algum, tá? Então indicadores devem ser mensuráveis. Indicadores, eles têm que ser fáceis de ser compreendido. Então, por exemplo, rentabilidade, né, lucratividade do período, vai estar uma porcentagem ali que qualquer pessoa que bater o olho vai saber que a minha lucratividade ou o meu faturamento no período foi aquele ali, né? Mas sempre, de novo, sempre é uma relação entre o que eu tenho com o que eu deveria ter. Os indicadores devem ser documentados e comunicados, né? Então, para aqueles setores que trabalham com aqueles indicadores, eles têm que saber para que servem aqueles indicadores, tá? E quais indicadores existem também para aquele determinado setor. Bem, e o monitoramento aqui do desempenho do processo. Então, o monitoramento, pessoal, ele vem depois do que? Você faz o que? Você faz o planejamento estratégico, define os objetivos da organização, cria, identifica, mapeia os processos, você define os indicadores. A partir desse momento, você tem condições de fazer o que? De monitorar os processos e determinar seus pontos fracos e seus pontos fortes, ok? Quando nós analisamos os processos, nós iremos analisar o que? Iremos analisar os fluxos dos processos. Então, através dos indicadores, eu posso saber se os fluxos estão correndo, né? Os processos estão andando num fluxo bom, previsível. Se de repente o fluxo está enrolando, eu posso descartar algumas tarefas, né? Eu descarto a tarefa, né? Tarefa que não agrega valor, simplesmente eu vou lá e descarto. Verifico se os processos possuem eficácia, né? Se eles estão alcançando o que deveria alcançar. Os processos estão eficientes. Para eu poder construir X metros quadrados com a quantidade de funcionário que eu tenho, né, trabalhando na obra, é suficiente? Tenho que contratar mais gente? Será que ao invés de contratar pessoas, eu reorganizar o processo, otimizar o processo, eu não atinjo o objetivo que eu queria atingir, né? E o tempo de ciclo. O tempo de ciclo é o resultado da análise do fluxo e da eficiência do processo, né?
aquele tempo que o processo está levando, ele está sendo útil para eu poder atingir o objetivo do meu processo? Então, dessas maneiras aqui, eu consigo fazer o que? Eu consigo monitorar o processo. E uma vez que eu estou monitorando, eu posso aplicar aqui as ferramentas, né? As ferramentas usadas para eu trabalhar com o processo. Porém, nós iremos ver essas ferramentas na próxima aula.